Já participamos de debates sérios sobre Pokémon, e quando se trata dos jogos, um dos debates mais comuns é: qual região é a melhor? Hoje vamos analisar as regiões da série principal, histórias, geografia, conexões com lugares inspiradores e a coleção de Pokémon de cada uma. Bem-vindo ao Pokébinge, confira as regiões de Pokémon do pior ao melhor. Talvez não haja uma escolha fácil aqui, mas estamos confiantes em colocar Galar no fim do ranking. A estreia principal da franquia nos consoles, com Sword and Shield, foi difícil e recebeu críticas pelos gráficos fracos e design de mundo simples. Essa segunda crítica não é totalmente injusta, embora tenhamos que reconhecer os vastos espaços abertos de Galar, como a Wild Area, Isle of Armor e Crown Tundra. Essas áreas representam a primeira incursão da série no design de mundo aberto, finalmente tirando as limitações da jogabilidade e permitindo que o jogador explore à vontade e descubra novos Pokémon para capturar. Os desenvolvedores expandiriam esse conceito em jogos posteriores, mas em Sword e Shield ele sofre por estar preso ao restante de Galar, uma longa sequência de estradas retas e túneis conectando cidades que podem parecer bonitas por fora, mas oferecem muito pouco para fazer depois que você chega lá. A região realmente captura um pouco daquele sabor britânico distinto em sua lista de Pokémon, como com o adorável Corgi, Yamper, o Camaleão 07, Inteleon, ou os espectros do Chá da Tarde, Sinistea e Poltergeist. Mas no geral definitivamente existem grupos de monstros mais interessantes por aí. A parte mais interessante de Galar é sua liga Pokémon, inspirada na liga de futebol inglesa. Grandes estádios, patrocínios e torcedores animando seus rivais. É uma maneira ousada de revitalizar o tradicional desafio dos ginásios Pokémon depois que a Alola seguiu um caminho totalmente diferente. Galar é uma região sofrendo uma crise de identidade, dividida entre a fórmula linear da série e os experimentos dos desenvolvedores com design de mundo aberto. Não é sem charme, mas damos cartão amarelo pelos precedentes ruins que criaria para futuros títulos do Switch. Poderíamos perdoar Sword e Shield se Galar tivesse impulsionado os jogos seguintes, mas, infelizmente, Paldea só consegue avançar um pouco e tropeça com frequência. Mesmo ignorando os vários problemas de desempenho e bugs, o mundo de Scarlet e Violet não aproveita bem o conceito de mundo aberto, pois líderes de ginásio e outros desafios não se adaptam ao seu nível, permanecendo fixos e lineares. A Área Zero e os Pokémon Paradoxos são muito mais interessantes que os lendários de Galar, apresentando versões passadas e futuras de Pokémon e uma reviravolta surpreendente na história do professor da região, ligada à de um dos rivais. Gostaríamos que tivessem explorado mais essa ideia e dado mais destaque ao grupo de amigos do protagonista como equipe no final. Nimona, Penny e Arven têm bons momentos de caracterização, mas o avatar do jogador segue tão sem personalidade quanto antes. A Academia de Paldea passa a mesma sensação, uma ideia intrigante que não é muito bem desenvolvida. Talvez a escola receba mais destaque no próximo conteúdo para download que será centrado na distante Academia Blueberry. Se for tão isolada de Paldea quanto o episódio da Máscara de Jade, não devemos esperar muito. Os Pokémon de Paldea superam os de Galar, trazendo favoritos fofos como Fuecoco, Pome, Wooper de Paldea e Clodsire. Só não colocamos essa região mais acima por sua temática fraca e por não aproveitar o potencial de uma aventura Pokémon de mundo aberto. Se incluirmos todos os bugs, este lugar ainda teve sorte de não ficar em último. Mas para mostrar que não estamos apenas criticando jogos modernos, vamos à segunda região da série, Johto. Como Galar, Johto está presa entre o antigo e o novo. No caso dela, porém, é porque nesse ponto da vida da franquia, os desenvolvedores não tinham certeza de quão sustentável Pokémon seria como franquia. Gold, Silver e Crystal parecem muito uma expansão dos jogos originais. Uma grande expansão com muitas atualizações e 100 novos Pokémon, mas ainda assim uma expansão. Mesmo com várias referências à história e cultura da região de Kansai no Japão, Johto luta para escapar da longa sombra de Kanto e do fenômeno global que foi a primeira geração de Pokémon. Revisitar Kanto no pós-jogo foi uma escolha ousada na segunda geração, mas causou uma curva de níveis desequilibrada para as duas regiões. Além disso, muitos dos Pokémon mais legais da segunda geração, como Houndour e Misdreavus, só aparecem no pós-jogo em Kanto, dificultando apreciar as contribuições únicas de Johto. Heart Gold e Soul Silver fizeram muito para aliviar alguns dos problemas mais evidentes desses jogos, e são justamente aclamados como alguns dos melhores remakes da série.
Muitos problemas de Johto continuam na quarta geração e tivemos que rebaixá-la no ranking por ela não se sustentar sozinha como as demais regiões. A boa notícia é que Johto pode ser revisitada em um futuro projeto, seja no estilo Let's Go Pikachu e Eevee, Kontogap, Mario e Snubbull, ou em um jogo como Legends Arceus explorando o passado de Johto e suas aves e feras lendárias. Sabemos que a Game Freak gosta de revisitar regiões antigas, então façam isso. Johto não é a única região que precisa dividir os holofotes com o legado de Kanto. Os jogos de Kalos são acusados de bajular a geração 1, mas, para ser justo, conseguem estabelecer melhor sua própria identidade. X e White têm poucos Pokémon novos, mas trazem a maior Pokédex regional até agora. Eles podem depender dos monstros da geração 1, mas a variedade em Kalos realmente vale a pena, ainda mais com novos favoritos como Greninja e entradas marcantes como o Poodle personalizável, Furfrou. Isso aí pode ser a maior força de Kalos. Não é apenas sua estreia principal em 3D, mas o empenho em retratar fielmente o local real que o inspirou. Kalos replica muitas atrações turísticas francesas pitorescas, desde os jardins e o Palácio de Versalhes aparecendo como o Palácio Parfum, até a ilha de Mont Saint-Michel servindo de inspiração para a Torre da Maestria. Isso sem nem mencionar a grandiosa cidade de Lumiose, uma magnífica recriação de Paris, Torre Eiffel e tudo mais. Até hoje essa cidade continua sendo a maior cidade do mundo Pokémon, e embora a tecnologia 3D talvez ainda não estivesse pronta para fazer jus a ela, ainda assim temos que dar muito crédito para Kalos pelo esforço. Até a equipe Flare, geralmente meio boba, parece menos ridícula no contexto do existencialismo francês e da busca de Lisandre pela beleza idealizada. Essas expressões culturais tornam ainda mais decepcionante ver Kalos esquecida, sem conteúdo pós-jogo além da Elite dos 4 e sem sequência ou terceira versão para expandir o cenário. A ausência marcante de um Pokémon Z é o principal fator que impede Kalos de avançar e só podemos esperar que futuros remakes possam corrigir essa grave falha. Inspirados por você, gostaríamos de ver uma conexão com Paldea que enriqueça as duas regiões. Dito isso, muitos fãs concordam que a experiência mais forte da sexta geração vem de Omega Ruby e Alpha Sapphire, os remakes que realmente dão vida à vibrante região tropical de Hoenn. Desde Ruby, Sapphire e Emerald, Hoenn já se destacava por seu caráter próprio, porém grande parte disso era o famoso excesso de água. Se você ignorar as horas de surf e mergulho repetitivos, encontrará uma região entre terra vulcânica e oceano, com os primeiros lendários de capa da série na história e algumas das equipes do mal mais míopes que Pokémon já viu. As florestas e mares de Hoenn abrigam diversos monstros, desde o Mudkip, que virou meme, ao enorme Wailord, até dragões lendários capazes de encher um fosso de dragões de Westeros. Hoenn diversifica mais a experiência de jogo que as regiões anteriores, com concursos de Pokémon, a Battle Frontier de Emerald e diversos desafios pós-jogo para os jogadores. Como já dissemos, os remakes de Hoenn deixam a região ainda mais bonita, principalmente quando vista das costas do seu dragão voador em viagens rápidas. Os planos do time vilão são até meio coerentes desta vez. Que pena pela Battle Frontier, mas Hoenn continua merecendo o 7,8 da IGN, não é? Mas parabéns para a Game Freak por estar disposta a tentar de novo com outra região nos trópicos quentes. Foi isso que recebemos com as ilhas de Alola, que vão além de corrigir os erros de Hoenn para nos dar talvez a região mais única da franquia. Ela substitui os 8 ginásios tradicionais, desafiando aspirantes a mestres Pokémon a enfrentar capitães de teste, Pokémon totens fortalecidos e Kahunas das ilhas para tentar se tornar o melhor de Alola. Essa estrutura inovadora se inspira na história, cultura e geografia do Havaí, com cada uma das 4 ilhas baseada em uma ilha do arquipélago havaiano. Os Pokémon locais também refletem a biodiversidade do Havaí, com análogos a uma espécie de coruja extinta em Decidueye, a rivalidade entre pragas nativas e espécies invasoras com Rattata de Alola e Young Goose, e a evolução adaptativa das aves com as diferentes formas de Oricoria. Sun e Moon combinam tudo isso com uma das histórias mais sombrias já vistas nessa franquia, uma que levanta questões difíceis sobre o papel da preservação da vida selvagem através da Fundação Aether, e sobre o destino daqueles que foram deixados de lado pela sociedade através da equipe de delinquentes Skull. Alola pode ser conhecida pela abundância de cenas não puláveis, mas sabemos que a apresentação desses jogos se encaixaria perfeitamente em uma série de role-playing game focada em história.
Infelizmente para eles, Pokémon não é exatamente uma dessas séries, e Ultra Sun e Ultra Moon não fizeram muito para melhorar em relação aos seus predecessores nesse aspecto. Alola continua sendo o destino ideal para férias em ilhas, com um charme e personalidade únicos no mundo Pokémon. Ainda assim, não daria para valorizar o que Alola faz de diferente se a fórmula da franquia não estivesse tão consolidada. Por fim, a região original Kanto recebe nossa medalha de bronze. Agora, se dependesse apenas dos Pokémon, a lista original de 151 teria que ficar no topo. Pikachu, Eevee, Charizard, Mewtwo e outros monstros de bolso icônicos são conhecidos há mais de 2 décadas, algo que a Game Freak entende melhor do que ninguém. Os Pokémon de Kanto ganharam mais formas variantes fortalecidas que os de outras regiões, e o cenário já foi tema de 2 remakes, além de aparecer extra nos jogos de Johto. Para o bem ou para o mal, não existe nenhuma região mais amada tanto pelos fãs quanto pelos criadores, a ponto de, às vezes, ser difícil para outras regiões produzirem algo sequer metade tão memorável. Então por que Kanto não fica com o nosso primeiro lugar? Embora vermelho, azul e especialmente amarelo sejam experiências definitivas de Pokémon para fãs antigos, a região em si não é tão marcante. A geografia é extremamente angular e simplista, quase não há história para contar, e você seria perdoado por não perceber que Kanto foi projetada para se assemelhar à região japonesa de mesmo nome. Quase nada em Cidade Açafrão lembra Tóquio. Não se compara ao que regiões futuras fizeram com seus próprios pontos de referência e inspirações reais. Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee mostram o problema de Kanto diante de jogos mais recentes, pois nem seus gráficos modernos e arte colorida escondem como o design da região é simples comparado a Alola ou Galar. Por outro lado, ficamos felizes que o design das regiões de Pokémon não tenha atingido seu auge nesta geração, mesmo que os designs dos monstros mais vendáveis talvez tenham. Quando a Game Freak reiniciou Pokémon com novos monstros em preto e branco, a ausência dos antigos favoritos não foi bem recebida. Mesmo assim, o Nova continua oferecendo muito e por isso ganha nossa medalha de prata. A ambição de criar 150 novos monstros e obrigar os jogadores a usá-los exclusivamente é impressionante. O sorvete Vanillish e o monstro de lixo literal Garbodor podem até ser zombados pelos fãs, mas eles se encaixam perfeitamente no mundo modernizado de Unova. Só porque a Terra é inspirada em Nova York não quer dizer que toda a região seja uma expansão urbana. Há florestas, montanhas e até um deserto no centro. E o recurso de estações exclusivo da geração 5 permite que os jogadores aproveitem a beleza natural da região em 4 versões diferentes. As pessoas de Unova são tão diversas quanto os Pokémon, representando os Estados Unidos como um todo. Entre os líderes de ginásio, há uma modelo, um barão do petróleo texano e um surfista da costa oeste. O Nova continua na mesma linha das 2 regiões anteriores, conectando seus muitos Pokémon lendários à história da região, e ao seu tema principal de encontrar unidade na diversidade. Isso sem nem mencionar a equipe Plasma, que tenta imitar a People for the Ethical Treatment of Animals e a ameaça que eles representam para todo o mundo Pokémon, ou como Preto 2 e Branco 2 pegam a ideia vista pela primeira vez nos jogos de Johto, de revisitar uma região alguns anos depois e a expandem de verdade. Apesar de controversos na época, os jogos da geração 5 foram depois aclamados pelos riscos ousados na narrativa e no design dos cenários. Eles também são os próximos na lista de remakes inevitáveis, então os fãs estão torcendo para que o Nova receba o carinho e a atenção que merece quando chegar sua vez novamente. Eles têm motivos para se preocupar após Brilliant Diamond e Shining Pearl, remakes que priorizam a fidelidade aos originais acima de tudo. Apesar desses jogos recentes, eles não são o motivo de darmos o ouro para Sinnoh e Hisui como melhor região Pokémon. Essa combinação garante o ouro, pois Sinnoh sozinha é tão mediana quanto as demais. Assim como Hoenn, ela tem uma narrativa ambiental forte, é mais fria, centrada em uma cadeia de montanhas enorme e com notável escassez de Pokémon de fogo. Os novos Pokémon de Sinnoh são ótimos, incluindo o adorável Piplup, o incrível Lucario e evoluções poderosas para antigos como Honchkrow, Mismagius e Weavile. Platinum é uma atualização muito apreciada na experiência de Sinnoh, trazendo uma variedade maior de Pokémon e uma nova história envolvendo o monstruoso Giratina e o mundo distorcido que desafia a realidade. Mas foi Pokémon Legends Arceus que garantiu a Sinnoh o primeiro lugar, ao nos mostrar a região como ela era no passado distante. Naquela época chamada de Hisui, era uma terra onde os humanos ainda não tinham aprendido a viver ao lado dos Pokémon, e onde os perigos representados pelos lendários da região estavam sempre à espreita.
Nenhum outro jogo da franquia permite rastrear e capturar Pokémon ao ar livre como o Pokémon Arceus. É ainda mais notável o jogo incluir novos monstros mesmo com seu cenário histórico. Adoraríamos ver outras regiões receberem esse mesmo tipo de tratamento no futuro, porque Sinnoh e Hisui realmente se destacam tanto por suas diferenças quanto por suas semelhanças impressionantes. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Pode ser o lema de uma franquia como Pokémon, mas lendas. Arceus mostra que ainda há espaço para inovação mesmo em padrões conhecidos. Espero que a Game Freak considere isso nas próximas regiões e que não demore outra década para vermos mais delas ganhando vida.